Vamos então dar início a este webinar. Ainda estão a entrar pessoas, mas vamos também privilegiar aquelas que chegaram a horas e vamos iniciar então esta sessão. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação e pela vossa disponibilidade para participarem em mais um webinar que a Digital Sign promove. Mais uma vez também sobre um tema que é a faturação eletrónica, que é um tema que desperta bastantes questões, bastante interesse no mercado e a Digital Sign, numa perspectiva também de tentar esclarecer algumas dúvidas e também apresentar algumas das soluções que existem no mercado para a faturação eletrónica, decidiu promover mais este webinar, de forma a também informarmos e tentarmos contribuir de alguma forma para esclarecer as dúvidas que ainda vão existindo sobre esta temática. Conforme receberão no invite, vamos ter aqui uma sessão que vai misturar um bocadinho da parte legal com a parte técnica, por isso tenho comigo o Ricardo Guimarães, que é o nosso jurista e que irá fazer o enquadramento jurídico da parte da faturação eletrónica. Do meu lado, irei tentar apresentar aqui algumas questões relacionadas com a faturação eletrónica, com os mitos que existem ainda sobre a mesma e também apresentar algumas soluções que nós temos e outras que são públicas e qualquer um de vocês pode utilizar. E por último, o Ricardo Martins, que vai também apresentar do nosso lado uma ferramenta que é o Verify, porque não basta nós só termos a capacidade de enviar e receber faturas, mas também temos que ser capazes de ter alguma solução que nos permita validar se a mesma está devidamente assinada, etc. Daí queremos que esta sessão tenha um bocadinho de tudo, ou seja, desde a parte do enquadramento legal até à parte das soluções que existem no mercado. Portanto, nós vamos iniciar. Só quero relembrar que, conforme habitual nos nossos webinars, nós pedimos para vocês deixarem as vossas questões no chat. Escrevam as vossas questões, nós no final iremos compilar as mesmas num documento que iremos fazer seguir para todos os que participaram nesta sessão, com o esclarecimento dessas dúvidas colocadas durante o mesmo, mas também com o envio do próprio vídeo deste webinar e também das próprias apresentações que vão ser efetuadas durante este webinar. Portanto, do meu lado era para fazer esse enquadramento. E agora, para iniciarmos com a parte do enquadramento jurídico e faturação eletrónica, passo aqui ao meu colega, ao Ricardo Guimarães, que irá fazer esta primeira apresentação. Ricardo, força. Olá, muito boa tarde a todos. Miguel, consegues-me ouvir? Perfeitamente, Ricardo. E estou a ver a apresentação também. Ótimo. Pronto, meu nome é Ricardo Guimarães e sou responsável pela parte jurídica aqui na Digital Sign. Queria-vos dar serem todos bem-vindos aqui a mais um webinar sobre a faturação eletrónica. Mas antes de iniciarmos, eu queria apenas dizer que a minha intenção com esta apresentação não visa apenas focar-nos apenas no enquadramento jurídico da faturação eletrónica, uma vez que temos vindo a ter a impressão que ainda existe também um grande desconhecimento por parte do mercado. Acho que já toda a gente está a par das obrigatoriedades legais que aí vêm, mas muita gente tem dificuldade ainda em compreender porque é que determinadas regras estão a tentar ser implementadas. Ou seja, no caso da aposição de um certificado digital qualificado a uma fatura eletrónica, porque é que isto acontece e qual é a importância disto? Ou seja, não basta nós sabermos o que é que diz no Decreto-Lei 28/2019, mas também perceber tudo o que está por trás disso e o que é que deu origem, qual foi a intenção do legislador em criar este tipo de regras. Uma vez que é urgente o mercado compreender isto para que a transformação digital, toda ela, não só a emissão das faturas eletrónicas, seja eficiente e, acima de tudo, segura, por todas as vantagens que isso tem. Infelizmente, o Estado português, ao contrário de outros, tem vindo a adiar consecutivamente a implementação da obrigatoriedade da aposição de certificados digitais qualificados a faturas eletrónicas, o que, na minha opinião, acaba por ser uma grande irresponsabilidade do próprio Estado português, porque está a criar oportunidades para fraudes, burlas informáticas através da faturação eletrónica, que tem vindo a crescer de ano para ano, não só na área da faturação eletrónica, mas na área digital, e é por isso também importante que percebam
O que é que está em causa não é só uma obrigatoriedade jurídica. E exemplo disso, podemos olhar para o nosso vizinho espanhol, já está a caminho de tornar a faturação eletrónica obrigatória B2B, ou seja, de organização para organização, no meio privado e não apenas no âmbito da contratação pública. Ahm, e antes de iniciarmos, também gostaria de deixar nota que, uma vez que não vou apenas olhar para o enquadramento jurídico da faturação eletrónica, vou também tentar tocar noutros pontos e vou tentar que tudo faça sentido, que tudo tenha lógica para vocês compreenderem a importância disto. Tal como o Miguel disse, deixem todas as questões, principalmente para aqueles que é a primeira vez que se calhar estão a ouvir falar disso, deixem todas as vossas questões. E se o chat for curto, tem depois também os contactos da Digital Sign e estão à vontade para me enviar um e-mail e terei todo o gosto de esclarecer estas questões. Hum, Vamos então começar pela questão do âmbito temporal. E aqui, como sabem, vou começar no âmbito da contratação pública, que aconteceu uma coisa engraçada este ano. Eh, a faturação eletrónica no âmbito da contratação pública era obrigatória a partir de 1 de janeiro de 2023. E a Digital Sign até organizou um webinar, penso eu que no início do ano, em março, por volta disso. Ahm, e realmente aí a faturação eletrónica no âmbito da contratação pública já estava em vigor. Mas depois o Estado, através do Decreto-Lei 54 de 2023, em julho, já uns meses depois da faturação eletrónica no âmbito da contratação pública ser obrigatória, decidiu adiá-la mais uma vez para as pequenas, médias e microempresas para 2024. Portanto, eu gostaria de começar por aqui. E tal como podem consultar neste quadro, também ficará à vossa disponibilidade e foi retirado diretamente do ESPAP. A partir de 1 de janeiro de 2024, será então obrigatória a emissão de faturas eletrónicas no âmbito da contratação pública. Relativamente ao âmbito da aplicação temporal dos sujeitos passivos de IVA, ou seja, no âmbito privado. Uh, Neste caso, a posição de um certificado digital qualificado, seja ele uma assinatura qualificada ou um selo qualificado, vai ser obrigatório no momento da emissão de uma fatura eletrónica, também a partir de dia 1 de janeiro de 2024. Ou seja, se tudo correr bem e se o nosso Estado agir com responsabilidade perante este tema, e com transparência perante todas as organizações e o nosso ordenamento jurídico, e criar também alguma previsibilidade, que é sempre muito importante para vivermos em sociedade. A partir de 1 de janeiro de 2024 será obrigatório, tanto no que diz respeito aos sujeitos passivos de IVA, a posição de certificados digitais qualificados no momento da emissão das faturas eletrónicas, como a faturação eletrónica per si obrigatória no âmbito da contratação pública. Mas então, vamos voltar um bocadinho atrás, tal como eu tinha dito, e antes de falarmos sobre o Decreto-Lei 28/2019, queria explicar um bocadinho qual é a importância da aposição de certificados digitais qualificados às faturas eletrónicas, ou seja, o que é que está por trás e o que é que serviu de base para este Decreto-Lei número 28/2019. Temos aqui quatro pontos fundamentais. Acima de tudo, temos o regulamento número 910 de 2014, ou o regulamento IAIDAS, o decreto-lei número 12/2021, o próprio decreto-lei número 28/2019 e a comunicação número 1 2021 do supervisor do Gabinete Nacional de Segurança. E comecemos então pelo regulamento IAIDAS. Qual foi a origem, o que é que originou o regulamento IAIDAS e qual é a sua principal missão? E eu tentei resumir isto, claro que tem outras abrangências, mas tentei resumir isto em 4 pontos. Em primeiro lugar, cada ordenamento jurídico legislava sobre o comércio eletrónico à sua maneira e não havia qualquer interligação entre os diferentes ordenamentos jurídicos. Ou seja, criou-se um quadro jurídico comum
a toda a União Europeia, de forma a reforçar a confiança nas transações eletrónicas no mercado interno. E com o objetivo, claro, de promover o mercado único digital e criar condições necessárias para o reconhecimento mútuo de tecnologias facilitadoras, ou seja, como os documentos eletrónicos, como as assinaturas eletrónicas, como os selos eletrónicos, etc. Ou seja, aquilo que é válido em Portugal é válido em Espanha, é válido em França, é válido na Alemanha. Existe um reconhecimento mútuo, não existe dúvidas de interpretação e podemos transacionar e fazer sim, efetuar uma transformação digital com clareza, com confiança e de forma eficiente e segura. E para isso foi também fundamental para a mitigação do ciberrisco. Apesar de as pessoas ainda não olharem muito para o regulamento EIDAS desta perspectiva, o regulamento EIDAS é de facto muito importante para a mitigação do ciberrisco e serve um bocadinho de chapéu a todas as outras legislações que existem sobre o assunto. Depois temos também o Decreto-Lei número 12/2021, que no fundo assegurou a execução na ordem jurídica interna do regulamento, apesar do regulamento não necessitar, ao contrário das diretivas, mas o Estado, o legislador português criou e bem para trazer mais clareza aqui na interpretação do nosso mercado interno. E de que forma é que o regulamento EIDAS contribui para a mitigação do ciberrisco? Eu aqui incluí 3 pontos que são fundamentais para percebermos como é que isto foi efetuado e como é que o regulamento EIDAS se interliga entre si. Em primeiro lugar, introduziu os prestadores qualificados de serviços de confiança, ou seja, tal como a Digital Sign, que são entidades que são auditadas e credenciadas de acordo com o regulamento EIDAS para servirem como terceiras partes de confiança para manter o mercado digital e as transações comerciais coesas e seguras. E acima de tudo, trazer confiança, como o próprio nome indica. Uniformizou as assinaturas eletrónicas qualificadas e selos eletrónicos qualificados no mercado interno, ou seja, tal como tinha falado há bocado, a nível do reconhecimento transfronteiriço, uma assinatura eletrónica qualificada que seja emitida em Portugal por um prestador qualificado de serviço de confiança é válida aqui, como é válida em Espanha ou qualquer outro Estado-membro, desde que respeite, sim, os requisitos jurídicos e técnicos de uma assinatura eletrónica qualificada ou selo eletrónico qualificado. E para além disso, também vai introduzir um serviço qualificado de validação das assinaturas eletrónicas qualificadas ou selos eletrónicos qualificadas, que é o que nos permite verificar, e esta ferramenta é um bocadinho esquecida pelo mercado atualmente, mas é o que nos permite verificar se de facto uma assinatura eletrónica qualificada foi em primeiro lugar, emitida por um prestador qualificado de serviço de confiança e se respeita os requisitos estabelecidos no regulamento IEDAS. E para além disso, o próprio serviço qualificado de validação não é um qualquer Adobe. O Adobe, por exemplo, não consegue fazer esse tipo de validação, pode validar, mas os resultados não são fidedignos, existem exemplos de resultados errados. Ou seja, o serviço qualificado de validação, como é um serviço qualificado, também tem de ser prestado por um prestador qualificado de serviços de confiança e também tem que ser credenciado e auditado de acordo com o regulamento IEDAS. E vamos então começar aqui a perceber a importância das assinaturas eletrónicas qualificadas e os selos eletrónicos qualificados no âmbito da faturação eletrónica. Primeiro vamos ver aqui algumas coisas que eles têm, onde são semelhantes. Em primeiro lugar, são baseados em certificados qualificados e que têm que ser emitidos de acordo com o regulamento IEDAS. Ao ser certificados qualificados, têm que ser emitidos por um prestador qualificado de serviços de confiança. Os titulares que requerem o certificado qualificado são submetidos a um rigoroso processo de validação de identidade e estes rigorosos processos de validação de identidade são muito importantes para a emissão do certificado qualificado e é o que traz autenticidade depois à fatura eletrónica. Para perceberem que, ao ter sido feita a validação de identidade, seja da pessoa singular, no caso da faturação eletrónica propriamente dita, do representante legal da organização, seja do titular que fez o pedido e da organização em si, que ela existe e é válida, existe um rigoroso processo de validação que é muito importante para garantir a autenticidade
aos documentos que depois, onde esses certificados qualificados são apostos. Obviamente contém a informação de identificação acerca da entidade que os emitiu e do seu titular ou da organização, e depois de uma perspectiva técnica, a chave privada também é armazenada no dispositivo criptográfico seguro, o que também é muito importante para garantir a segurança e a integridade dos documentos onde são apostos certificados qualificados. E agora aqui podemos ver algumas diferenças que são relevantes, na minha opinião, de referir no que diz respeito à faturação eletrónica. Em primeiro lugar, uma assinatura eletrónica qualificada é emitida a uma pessoa singular, que no caso da faturação eletrónica será emitida a uma pessoa singular que terá comprovado depois os seus poderes de representação, ou seja, será emitido um certificado de representação para ela poder assinar as faturas. Já no caso do selo eletrónico qualificado, basta haver a validação da pessoa coletiva e será emitido um selo para essa pessoa coletiva. A grande diferença é que a posição de uma assinatura eletrónica qualificada produz os efeitos legais de uma assinatura manuscrita. E principalmente perante uma assinatura eletrónica qualificada com perfil de representação, o que acontece é que a pessoa singular tem poderes para obrigar a pessoa coletiva num qualquer negócio jurídico. Já a posição de um selo eletrónico qualificado, a única coisa que garante é a autenticidade daqueles documentos eletrónicos, ou seja, que aqueles documentos eletrónicos foram de facto emanados por aquela organização, e a integridade do conteúdo. Fruto dos requisitos técnicos que existem no selo eletrónico qualificado e assim como na assinatura eletrónica qualificada, se houver alguma alteração ao documento eletrónico, ou neste caso à fatura eletrónica, nós vamos conseguir perceber que a fatura eletrónica foi manipulada. Daí a importância da aposição de um certificado digital qualificado. Garante a autenticidade e garante também a integridade do conteúdo da própria fatura. E depois aqui uma diferença muito relevante a nível da experiência de utilização de cada um dos certificados, e isto advém da comunicação número 1 de 2021 que eu referi acima. Os mecanismos de autenticação diferem muito de uma para a outra. No caso da assinatura eletrónica qualificada, essa autenticação tem que ser diária, ou seja, não é tão prático, porque todos os dias essa autenticação tem que ser efetuada. Já no selo eletrónico qualificado, acaba por ser muito melhor para o utilizador, porque essa autenticação pode ser realizada de 60 em 60 dias. E agora sim, vamos nos debruçar sobre o decreto número 28/2019, e as novidades que vêm a partir de 1 de janeiro de 2024, que é, a partir de dia 1 de janeiro de 2024, deverá ser garantida a autenticidade da origem, da integridade do conteúdo, de acordo com o artigo 6º do Decreto-Lei número 28/2019. Mas o importante aqui é perceber como é que então garantimos essa autenticidade da origem e integridade do conteúdo. E de acordo com este Decreto-Lei, de acordo com o seu artigo número 12, hum, esta autenticidade e integridade é garantida através de, na linha A, a posição de uma assinatura eletrónica qualificada, à posição de um selo eletrónico qualificado, ou ainda de um sistema de intercâmbio eletrónico de dados. Se bem que no caso da hipótese da linha C, não é uma hipótese tão prática, principalmente na emissão no mercado privado, uma vez porque teria sempre que existir acordo entre as duas partes, ao invés do selo qualificado ou da assinatura qualificada, que basta pôr à própria fatura eletrónica. E também muito importante e relevante é o artigo 13. O artigo 13 estabelece uns requisitos adicionais aos programas informáticos de emissão e de recepção de faturas. E a linha D fala de uma coisa muito importante que vai também concluir a lógica que eu trouxe para esta apresentação, que é mecanismos que permitam verificar que, se aplicável, o certificado utilizado pelo emissor do documento não se encontra revogado, caducado ou suspenso na respectiva data de emissão.
e como é que nós conseguimos garantir, conseguimos validar, de facto, o certificado digital qualificado e cumprir com esta linha D do artigo 13 do Decreto-Lei 28/2019. É através de um serviço qualificado de validação de assinaturas. Ou seja, o que é um serviço qualificado de validação de assinaturas? É um serviço que permite, tal como o nome indica, validar se uma assinatura eletrónica qualificada ou um selo eletrónico qualificado, ou seja, um certificado digital qualificado, se encontra válido ou não, se cumpre com os requisitos do IAIDAS ou não. E estes validadores emitem automaticamente um resultado de validação que permite ao utilizador verificar se de facto a fatura, neste caso a fatura eletrónica, tem uma assinatura eletrónica qualificada ou um selo eletrónico qualificado posto que garante a autenticidade dessa mesma fatura. E só através deste processo é que nós conseguimos garantir que de facto a fatura eletrónica se encontra corretamente assinada. Ou seja, qual é então a importância de um serviço qualificado de validação para a mitigação do ciberrisco no âmbito da faturação eletrónica? Tal como eu estava a explicar, permite aos utilizadores verificarem a autenticidade de uma fatura eletrónica através da validação de assinaturas eletrónicas qualificadas ou selos eletrónicos qualificados que lhes são apostas. E esta mitigação do ciberrisco apenas será possível caso se verifique o recurso a ambos os instrumentos: a assinatura eletrónica qualificada, o selo eletrónico qualificado e o serviço qualificado de validação. Ou seja, hum, não nos adianta nada assinar simplesmente as faturas eh, se depois não conseguirmos validá-las, ou seja, ao recepcionar as faturas, se nós não as conseguimos validar e termos de facto a certeza que a fatura eletrónica que foi emitida por uma outra parte se encontra válida. Já aconteceram algumas fraudes que os meus colegas a seguir vão densificar um bocadinho mais, mas já aconteceram algumas fraudes neste âmbito, ou seja, de grandes organizações. O caso mais mediático envolveu até o Futebol Clube de Porto, que recebeu uma fatura para pagar pela via eletrónica, no valor de 90.000 euros. Essa fatura foi interceptada, alteraram o conteúdo da fatura. O Futebol do Porto recebeu a fatura, pagou os 90.000 euros e ficou sem eles. Porquê? Porque o Futebol do Porto não tem implementado um controlo de compliance relativamente à recepção de faturas eletrónicas. E à medida, e é uma certeza que nós vamos avançar para a transformação digital, tal como eu referi no início da apresentação, as obrigatoriedades de emissão de fatura eletrónica será uma coisa que ao longo dos anos vai começar a acontecer e a ser implementada aos poucos. Por isso é muito importante que as organizações se preparem para fazerem esta transformação digital de uma forma eficiente e segura. Ou seja, terem mecanismos de, ok, nós estamos a cumprir com a lei e estamos de facto a assinar ou a pôr certificados digitais qualificados a faturas eletrónicas, mas depois as faturas eletrónicas que eu recebo, eu tenho que garantir que as faturas eletrónicas que eu recebo da outra parte não foi adulterada por uma terceira parte em má fé. E como vocês sabem, as burlas informáticas e os crimes informáticos têm aumentado de uma forma completamente brutal e são os desafios, são os novos desafios das organizações, seja elas privadas ou públicas, são os novos desafios dos legisladores e do direito, e é importante que os agentes do mercado, também eles, se informem e não desvalorizem estas coisas e que só acontece aos outros. É muito importante que consigam perceber que é importante estarmos preparados para o futuro que aí vem, porque não vai demorar assim tanto tempo este tipo de ataques vão ser cada vez mais comuns porque são realmente muito eficazes da parte de quem os pratica. Falando aqui do serviço qualificado de validação das assinaturas eletrónicas qualificadas, a Digital Sign já contém esta solução. É uma solução bastante recente e foi também auditada e credenciada de acordo com o regulamento IAIDAS. E já está pronta a operar. E os meus colegas também vos vão demonstrar a seguir como é que a ferramenta funciona. Ou seja, então, o DS Verify, tal como eu estive a dizer, permite estabelecer controles de gestão
sobre o tipo de assinaturas eletrónicas ou não que podem ser aceites, isto aqui depois falando de outras questões mais relacionadas com a cibersegurança numa perspectiva geral. Permite assegurar que a assinatura aposta a uma determinada fatura eletrónica, tal como eu tinha dito, é ou não qualificada. E também permite, também constitui uma boa prática anexar os tais relatórios que são emitidos de forma automática para garantir, ao documento eletrónico validado, para garantir que no momento em que esse relatório foi gerado, a assinatura eletrónica qualificada se encontrava em conformidade. Eu chego aqui então ao final da minha apresentação. Eu espero, eu sei que toquei em vários assuntos, não só relacionados com a faturação eletrónica, mas eu tinha mesmo queria muito dar a entender, se calhar uma perspectiva geral de porque é que é tão importante assinar faturas eletrónicas e porque é que é tão importante validar essas faturas eletrónicas. E penso que é muito importante também os agentes que estão por dentro destes negócios começarem a sensibilizar as outras partes que estão no mercado para todos termos uma transição digital eficiente e segura que traz imensas vantagens aos nossos negócios. Muito obrigado. Agora passou para mim, penso que já devem estar a ver o meu ecrã. Confirmo-os, Ricardo. Um de vocês confirma que está a ver o meu ecrã. Ok, está a ver que sim. Portanto, do meu lado, eu vou agora entrar aqui, depois desta explicação mais da área legal de parte do Ricardo, e que ainda muitas das dúvidas que aparecem são legais e têm a ver, e mesmo agora no chat estamos a verificar exatamente isso, mas eu vou tentar também entrar aqui mais em detalhe em algumas situações que o Ricardo foi manifestando. Portanto, do nosso lado, já sabem quem nós somos um Trust Service Provider, ou seja, nós estamos acreditados no âmbito do Regulamento Europeu do IAIDAS, quer na Europa, quer no Brasil, e basicamente a nossa missão é mesmo esta, ou seja, é facilitar esta transição digital e a faturação eletrónica não deixa de ser uma transição digital que já vem sendo feita há alguns anos, mas desta vez um pouco mais acelerada, tendo em conta este decreto-lei que o Ricardo referiu anteriormente. Do meu lado, eu vou explicar e vou tentar entrar aqui em detalhe sobre esta questão de escolher quais os sistemas de faturação eletrónica que podem ser mais adequados na vossa empresa, tendo em conta que diferentes empresas têm diferentes volumes e têm diferentes necessidades. A primeira pergunta que se impõe é, afinal, porque é que a faturação eletrónica existiu? O Ricardo explicou de uma forma clara quais as questões que foram potenciando que este decreto-lei entrasse, e aqui, apesar destes sucessivos adiamentos que nos levam, de alguma forma, a criticar estes adiamentos por não haver uma grande justificação para o fazer, obviamente que é uma lei que veio e nasceu antes da pandemia, e foi sucessivamente adiada também por esse motivo, mas neste momento as empresas, as stakeholders que trabalham nesta área, nomeadamente a Digital Sign enquanto QTSP, já estão devidamente preparadas e prontas a nível de infraestrutura para conseguir acautelar e satisfazer as necessidades do mercado. Mas a faturação eletrónica não surgiu por causa do decreto de lei. A faturação eletrónica surgiu porque, de facto, cada vez mais, no mundo mais digital, existem mais fraudes. Eu tenho aí a compilação de 3 casos recentes que foram apresentados e foram disseminados a nível da internet, em que afetou 3 empresas. Uma delas o Ricardo já falou, que foi o Futebol Porto, que foi vítima daquela fraude que foram usados em cerca de 90 mil euros, mas outros clubes foram usados em valor superior, nomeadamente o Anderlecht, que perdeu quase meio milhão de euros. E basicamente era uma fraude, uma burla informática em que basicamente os hackers conseguiam se pôr a meio e alterar um documento, uma fatura enviada, alterar as informações do IVA e alterar outras informações e emular que aquela fatura de facto era fidedigna e vinha daquele emitente, e estes clubes erradamente faziam a liquidação da mesma. Outro caso que foi bastante disseminado e que acontece diversas vezes, tendo em conta a empresa que é e o facto de todos nós precisarmos de termos eletricidade na nossa casa, mas basicamente a EDP tem sido vítima de tentativas e de várias tentativas de fraude usando o seu nome. Esta foi também uma das últimas, do início do ano, em que basicamente estavam a receber uma série de SMS, os clientes da EDP, a dizer que tinham faturas em atraso, quando de facto isto não existia, e muitos desses clientes que receberam o SMS
erradamente foram liquidar uma fatura que não existia e que não tampouco a tinham que pagar. A outra fraude cada vez mais utilizada é a fraude do CEO. Que é isto, a fraude do CEO? Basicamente, é alguém externo que se faz passar pelo administrador de uma empresa e faz chegar internamente um e-mail a dizer, por exemplo, à contabilista, olha, por favor, processe este pagamento, faça uma transferência de 100 mil euros para esta conta para pagar, e ela, obviamente, parecendo-lhe que veio do e-mail do administrador e parecendo-lhe que fosse de uma fonte fidedigna, lá fazia o pagamento que ele tinha pedido, apesar de não ter sido de facto ele a fazer. Portanto, isto é um exemplo de 3 fraudes que existem cada vez mais, todos os dias, todas as semanas pelo menos, tem havido notícias de fraudes, e a faturação eletrónica claramente vem combater a fraude. Não podemos olhar, nós temos feito este reforço positivo junto dos nossos clientes e mesmo do mercado, a dizer não adiram à faturação eletrónica só porque a lei vos diz que é obrigatória, mas vejam o que é que a faturação eletrónica vos pode trazer de segurança para as vossas empresas e para os vossos processos. Claramente, o combate à fraude é um deles, e um segundo também, e acho que é evidente, e foi assim que até se começou a olhar para a faturação eletrónica, é a poupança imediata que as empresas vão ter que mantiverem os seus processos de faturação eletrónicos. Ou seja, todos nós sabemos, todos nós vimos no mundo do papel e ainda estamos muito sobrecarregados na área do papel. No entanto, temos aqui a noção de que o custo do papel e destas faturas é muito grande, tendo em conta que temos custos com correios, custos com arquivo, custos com papel, custos com tinteiros, outonas, etc. Portanto, ainda existe, de facto, empresas suportadas em papel, mas isto, e nem vou falar da parte da economia verde, isso é uma questão que a todos nos diz respeito, e basta olharmos lá para fora e vemos que há 2 semanas estava um dia de sol e hoje está um dia de inverno, que também temos que perceber que rapidamente temos que deixar de usar o papel e passar para este tipo de processos digitais. E basicamente este é dois fatores que nós consideramos fundamentais para a adesão à faturação eletrónica e do porquê do Estado ter de alguma forma potenciado através daquele decreto de lei que o Ricardo falou exaustivamente. Portanto, a poupança e o combate à fraude claramente são fundamentais e são a base essencial deste decreto-lei e da utilização da faturação eletrónica por parte das empresas. Falando aqui muito sucintamente daquilo que o Ricardo já enfocou, nós temos um decreto-lei que é o tal 28/2019, também obviamente depois as empresas olhar para isto, e basicamente ele diz 2 coisas, que diz que uma fatura tem que ser assinada através de uma assinatura eletrónica qualificada, e o Ricardo já explicou a diferença entre um certificado digital qualificado e um selo, mas não deixam os dois de produzir uma assinatura eletrónica qualificada, e a alternativa era o tal EDI, o tal Sistema de Intercâmbio Eletrónico de Dados, que tem uma série de especificidades, e muitas pessoas e empresas erradamente confundem algumas aplicações que existem no mercado que não são EDIs, são softwares de faturação, são uma coisa distinta do EDI, porque de facto o EDI tem umas regras claras, e uma delas é evidente, que é a obrigatoriedade das partes terem entre si assinado um acordo tipo EDI. Portanto, basicamente, isto para vos dizer que muitas vezes tem que se perceber o que é um EDI e o que é um sistema de faturação, sendo que aqui do nosso lado, o que nós versamos um pouco mais é sobre a parte da assinatura eletrónica qualificada, essa sim diz-nos respeito, porque somos um QTSP e é esse o nosso core business. Dentro das assinaturas qualificadas obrigatórias, nós temos 3, que o Ricardo também falou delas, mas eu não queria deixar de abordar novamente, que são estas que estão aqui espelhadas, e eu que dou casos mais concretos, ou seja, nós temos uma comunicação, e está disponível no nosso website, e também ela será disponibilizada a todos no final deste evento, mas temos uma comunicação do Gabinete Nacional de Segurança, e o Gabinete Nacional de Segurança, para terem ideia, é a entidade que nos regula, faz parte da presença do Conselho de Ministros, a entidade que nos regula, e tudo que verse sobre assinaturas eletrónicas obrigatoriamente passa por este gabinete. Daí eles terem lançado uma comunicação, já em 2021, que está disponível no nosso website e que podem consultar, e que vem dizer quais os 3 tipos de assinaturas qualificadas que valem para a faturação eletrónica. Uma delas é o certificado qualificado de selo eletrónico, o tal selo eletrónico qualificado que nós falámos e sobre o qual temos emitido milhares deles nos últimos anos, porque as empresas não foram esperando que fosse obrigatório, elas próprias foram olhando para aquelas vantagens que traz a faturação eletrónica, e já que estavam a faturar de forma eletrónica, também queriam não correr riscos e então, obviamente, aderiram ao selo eletrónico. Basicamente, o selo eletrónico qualificado é emitido pela Digital Sign e por outro
qualquer provider que esteja acreditado para o fazer de acordo com o regulamento de IAIDAS. A segunda opção é um certificado qualificado de assinatura eletrónica, diferente de um selo, porque aqui estamos a emitir um certificado a uma pessoa e não a uma empresa, como é o caso do selo. E aqui temos alguns exemplos que eu dou aqui, nomeadamente não só o certificado digital qualificado com o perfil de representação que a Digital Sign emite há alguns anos e que é muito utilizado, por exemplo, na contratação pública e que pode, de facto, ser utilizado para assinar faturas, e o outro é a chave móvel digital, ao qual se associa o SCAP, que também é um certificado qualificado de assinatura eletrónica. A terceira opção é um certificado qualificado de assinatura eletrónica que ligue o titular do certificado à entidade emitente das faturas, ou seja, estamos aqui a falar, por exemplo, como o exemplo mais normal sobre isto, é o certificado que nós todos temos direito enquanto cidadãos portugueses, que está associado ao nosso cartão de cidadão. Este cartão de cidadão, este certificado, é um certificado qualificado de assinatura eletrónica. Outro é um certificado digital qualificado que nós emitimos também a uma pessoa que não é de representação, na qual nós não vamos validar os poderes, mas que identificamos que aquela pessoa é quem diz ser e emitimos um certificado individual. Portanto, estas são as três possibilidades de assinar e selar as faturas eletronicamente. O que é que isto nos traz de benefícios? Traz-nos 4 benefícios, sendo que um deles é que diferencia os 3 tipos de certificado qualificado que nós temos. Nós, ao assinar com o selo eletrónico qualificado, garantimos logo 3 coisas que o Ricardo versou sobre elas e que cada vez mais as pessoas vão tendo contacto com estes 3 termos e vão associando-os à segurança, que é a autenticidade, a integridade e a segurança. Só um certificado qualificado é que consegue trazer estes 3 fatores associados. A autenticidade, o que é a autenticidade? Basicamente é garantir que a entidade que emitiu aquela fatura eletrónica foi aquela entidade e não outra incidente. Portanto, nós conseguimos garantir, quando recebemos uma fatura assinada por uma empresa, ao consultar o certificado, conseguimos ver que, de facto, foi emitida e assinada pelaquela empresa, ou seja, aqui temos a garantia da autenticidade. A integridade, tendo em conta que estamos a falar de um certificado qualificado, é garantida a partir do momento em que nós apomos uma assinatura qualificada e nós, de alguma forma, trancamos aquele documento. Ou seja, o que acontece é que esse documento, depois de ser assinado, se, quando chegar ao destinatário final, ele for aberto num qualquer Adobe que exista e aparecer lá a dizer que a assinatura é válida, é sinal que aquele documento está íntegro e que não foi alterado desde que foi assinado. No entanto, se nós conseguimos ver no documento que, só abrindo um PDF no Adobe, que a assinatura é inválida, é porque alguma coisa aconteceu àquele documento desde que foi assinado até que chegou à minha posse. O Ricardo Martins, como eu disse, vai versar um pouco mais sobre aquela solução que nós temos no nosso website e que também temos em algumas empresas, que é o Verify, que de alguma forma também vai dar umas camadas extra de verificação da integridade e da assinatura daquele documento. A segurança também é garantida por existência dos mecanismos seguros, obviamente na criação das faturas, mas também na emissão do selo qualificado, tendo em conta que existe uma série de regras associadas ao certificado qualificado e à sua utilização. E uma delas é o segundo fator de autenticação. E este, sim, na própria comunicação do Gabinete Nacional de Segurança, é feito claramente uma diferenciação de autenticação destes certificados. Ou seja, isto de uma forma muito sucinta, o que foi indicado foi que, caso uma empresa utilize um selo eletrónico qualificado, e estamos a falar que o selo eletrónico qualificado permite assinaturas em bulk, em lote, ou seja, temos muitas empresas e nós temos muitos clientes que faturam na ordem dos milhares por hora faturas do seu lado, ou seja, que emitem milhares de faturas por hora, e isso era impraticável, por exemplo, com a utilização de uma outra solução, o chave móvel digital, com o SCAP ou mesmo com outro tipo de certificado, mesmo cartão de cidadão, em que esta autenticação tinha que ser feita ou fatura a fatura ou no máximo em 24 horas. No caso do selo eletrónico qualificado, temos aqui uma enorme vantagem, que é esta autenticação na largada, ou seja, nós só temos que introduzir novos dados de autenticação neste selo de 60 em 60 dias. O que isso significa é que a partir do momento em que autenticamos o selo qualificado, durante 59 dias não temos que nos preocupar a pôr um novo autenticador e nesse período podemos emitir milhares, centenas, milhões de faturas sem ter que estar a pôr um PIN ou a pôr um OTP por cada fatura enviada. Portanto, este é claramente o maior benefício de utilização do selo eletrónico qualificado que a Digital Sign comercializa.
E agora vamos passar para as soluções, as soluções que existem no mercado e que de alguma forma vocês podem utilizar internamente. Uma delas é claramente o selo qualificado. Para utilizarem o selo qualificado diretamente, há que haver uma integração prévia feita com o vosso sistema de faturação, com o vosso ERP, ok? Basicamente, a Digital Sign já ultrapassou os 150 parceiros que já integraram via API com o nosso selo eletrónico qualificado e que de alguma forma conseguem de forma automática do ERP assinar os documentos, ou seja, o que acontece é que a partir do momento que a empresa nos compra o selo e o módulo, o ERP já está devidamente integrado com a Digital Sign, basta emitir a fatura no ERP e ela automaticamente é assinada e enviada para o destinatário final, sem qualquer necessidade de outros desenvolvimentos em cima. Portanto, esta é a opção que a maior parte das empresas tem ido, mas não depende exclusivamente da Digital Sign, também depende da integração com os módulos de ERP em que vocês utilizam internamente. Neste momento, a Digital Sign tem uma série de parceiros que já estão integrados e que estão até disponíveis no nosso website, que vocês podem consultar, e as maiores empresas, todas elas já há algum tempo esta parte, estão devidamente integradas connosco e temos já milhares de certificados a serem utilizados de forma direta nos ERPs. A outra opção que nós também disponibilizamos é uma ferramenta a que chamamos DS Invoice, que eu vou falar sobre ela um pouquinho mais à frente, mas o DS Invoice basicamente é para softwares de faturação que ainda não possuem a integração com o nosso selo, ou seja, isto pode acontecer por diversas formas, ou por ser um software que foi desenvolvido internamente e que não tem ninguém para dar apoio a nível do desenvolvimento, ou porque é muito caro a empresa, a dona daquele ERP, de fazer o desenvolvimento e integrar com o seu qualificado e então as empresas optam por uma solução mais em conta e para isso utilizam o DS Invoice. O DS Invoice basicamente é uma solução que nós temos para assinar e receber as faturas, que através também do seu eletrónico qualificado, mas funciona por pastas e eu vou falar um pouco mais dela à frente, ou seja, a grande vantagem é que utilizando o DS Invoice não existe necessidade de fazer qualquer integração. Dentro das utilizações das ferramentas, nós temos também aqui, além daquela que eu já falei, do envio direto para o e-mail através do upload no website, por exemplo, ou seja, não existe aqui nenhum quadro legal, e o Ricardo também falou sobre isso, nenhuma obrigatoriedade sobre o canal através do qual a fatura deve ser enviada, isso é um mito, ou seja, não há uma obrigatoriedade de ser por aquele canal, e mesmo as entidades públicas, muitas delas já estão a disponibilizar soluções gratuitas para as empresas poderem faturar diretamente sem necessidade de estarem a passar por esses portais. A outra possibilidade é o microportal da ESPAP, para menos de 250 faturas ano, ou seja, isto é para uma utilização muito residual, muito direcionada para pequenas e microempresas, em que basicamente podem utilizar esta solução integrada da faturação eletrónica da ESPAP para enviar as faturas, desde que já tenham, obviamente, aderido a estes mecanismos. Por último, é aderirem uma uma plataforma de faturação eletrónica. E aí tem que comparar preços, funcionalidades, etc., e volumes, porque, obviamente, quando estamos a falar de faturação eletrónica, temos empresas que faturam na ordem das unidades por mês, mas outras faturam na ordem dos milhões ou milhares por mês, e aí qualquer um de vocês tem obrigatoriamente de olhar e optar por uma da solução que seja mais conveniente. Aqui eu vou passar apenas um vídeo, não tem som, mas é um vídeo para quem não conhece o microportal da ESPAP, como é que ele funciona e também de que forma é que ele pode ser utilizado. Isto não é um portal, obviamente, da Digital Sign, mas é um portal público e nós também, o que é feito a nível público, esteja bem feito e que de alguma forma facilita a vida no mercado, nós também divulgamos e queremos que o mercado conheça. Temos as nossas soluções, mas tudo o que o público também faz bem, também temos que divulgar. Apesar de aqui temos que dar uma no cravo e na ferradura, tem um microportal e tem uma excelente ferramenta, por isso cada vez é mais complicado nós entendermos o porquê de tantos adiamentos. Portanto, eu vou passar agora um pequeno vídeo e vocês vão ver como é que funciona este microportal.
Como puderam ver, é relativamente simples nós fazermos o envio e a utilização deste microportal. Foi muito simples. Agora ressalvamos, obviamente, a volumetria que ele permite, que é para menos de 250 faturas por ano, o que também, de alguma forma, limita. No entanto, ressalvamos que, como vocês viram neste pequeno vídeo, e ressalvo novamente que nós vamos enviar para vocês esta apresentação e podem depois ver com mais calma este vídeo como é que funciona o microportal, mas de alguma forma puderam facilmente constatar a facilidade do uso do mesmo. E agora vou falar de uma outra solução que é nossa, que eu já falei um pouco sobre ela, que é o DS Invoice. Basicamente, o que é este DS Invoice e o que é que esta aplicação pode trazer de valia à vossa empresa? Basicamente é uma aplicação, como eu disse, não é necessário fazer qualquer integração e é capaz de assinar eletronicamente faturas em massa, okay? Ou seja, aqui não temos qualquer limitação de número de faturas a serem assinadas por esta aplicação. Cada um de vocês vai identificar qual é a vossa estimativa anual de faturas enviadas para os vossos clientes e depois nós iremos adequar isto com um pack à vossa medida para vocês conseguirem depois enviar, utilizar o DS Invoice. Mas basicamente não tem esta limitação e a vantagem que também acarreta é trazer a possibilidade de assinar as faturas em massa, em bulk, através da utilização do selo eletrónico qualificado, como eu disse, autenticador, só tem que ser revisto de 70 em 60 dias. Quais são os benefícios desta aplicação do DS Invoice? Basicamente, este integrar é relativo, porque não há nenhuma integração, mas é muito fácil de instalar do lado do cliente, ou seja, é uma forma simples e muito eficaz de gerir perfis, ou seja, temos uma pasta que nós instalamos do vosso lado e essa pasta vai receber faturas tal como aqui há uns anos atrás, ou ainda em algumas empresas, era enviado diretamente para a impressora para ser impressa e enviada para o destinatário final. No entanto, aqui, esta pasta substitui-se a esta impressora e é uma pasta que vai receber os documentos por assinar, as faturas por assinar, que depois vai assiná-las e, por última instância, enviá-las diretamente para o cliente final. Basicamente, ela tem esta facilidade de instalação, permite a assinatura em lote, que é fundamental para aquelas empresas que têm necessidade de enviar bastantes faturas ao mesmo tempo, e depois também tem, obviamente, a redução de custos associada à adesão da faturação eletrónica, nomeadamente a nível da impressão, dos correios, etc. Todas aquelas despesas operacionais que vocês, melhor do que ninguém, sabem que estão associadas a faturas em papel e, obviamente, que utilizarem o DS Invoice permite qualquer ERP transformar-se num módulo de faturação eletrónica. As outras duas benefícios finais é a parte da validade legal, obviamente aqui na Digital Sign não deixa de ser um notário digital europeu, deve ser, é algo que nós somos e que de alguma forma também permite que nós possamos garantir esta segurança e a validade jurídica a todo o processo da assinatura, e depois a parte do Go Green, ou seja, aquela parte em que temos que olhar para o nosso meio ambiente e cada vez mais utilizar a faturação eletrónica em detrimento do processo habitual baseado em papel. Esta é a arquitetura do DS Invoice, não vou estar aqui a falar muito sobre ela, já fui explicando de forma sucinta, mas podem ver que ela funciona com dois formatos, essencialmente, que é em PDF ou em XML, em que temos a tal pasta inbox que recebe as faturas e a partir daí temos as nossas soluções a funcionar por trás, o DSS e o DS Signing Desk, que vai fazer esta magia de assinar as faturas e enviar. Ressalvo também que, em momento algum, a Digital Sign recebe documentos, não o queremos fazer porque não faz sentido enquanto RGPD e muito menos também em termos de celeridade do processo em si. Recebemos aqui documentos não fazer qualquer sentido, portanto o que nós recebemos e assinamos são as hashes dos documentos, as fingerprints dos documentos, em que depois devolvemos essa hash assinada e depois é novamente assemblada do vosso lado. Isto para vos dizer que existem soluções que nós sabemos no mercado que permitem e que são baseadas na recepção de documentos completos em papel. No caso da Digital Sign, nós não o fazemos, nós o que recebemos aqui do nosso lado são apenas hashes para assinar e enviar. Aqui também tem um vídeo que vos vou mostrar, que mostra basicamente de forma sucinta como é que funciona o DS Invoice.
Pronto, é tão simples como isto, ou seja, funciona desta forma, como vocês viram, funciona de forma muito fácil e simples, e basicamente aqui também deixamos a possibilidade de vocês testarem, e caso tenham interesse de conhecer melhor esta ferramenta, teremos todo o gosto em fazer uma sessão mais direcionada para esta ferramenta e mostrar claramente como é que ela funciona e como é que ela está montada. E agora, para terminar a minha apresentação, antes de passarmos para a parte técnica do Ricardo Martins, vou só aqui esclarecer alguns mitos que estão associados à faturação eletrónica. Um deles é este, ou seja, se podemos enviar ainda faturas eletrónicas por correio eletrónico. A resposta aqui é sim, claro que podem. Têm a cumprir algumas regras neste envio, mas basicamente, desde que seja aposta uma assinatura eletrónica qualificada nesta fatura eletrónica, e que a entidade não esteja obrigada, de facto, a utilizar alguma plataforma específica, no caso, como eu disse há pouco, da ESPAP, podem, de facto, enviar uma fatura em formato PDF assinada digitalmente através de e-mail. Podem fazê-lo, não existe nada que diga que não o podem fazer, portanto, é um mito que existe e que nós muitas vezes recebemos esta questão. Outra questão tem a ver se posso utilizar o mesmo certificado para assinar faturas de diferentes empresas. Ora, aqui a resposta é claramente não, não podem. O certificado digital utilizado para assinar uma fatura tem que garantidamente ser emitido obrigatoriamente em nome da empresa que emite as faturas. Não se esqueçam do que falámos atrás e do que o Ricardo também falou, da parte da garantia do emitente e da autenticidade. Ou seja, nós só garantimos que aquela fatura veio daquela empresa que, de facto, tinha que nos enviar aquela fatura, ou que nos prestou aquele serviço, desde que esteja assinado com um certificado em seu nome. Nós sabemos também que existem algumas softwares que utilizam um certificado único para assinar as faturas de diversos clientes. Isso claramente está muito bem clarificado na comunicação do Gabinete Nacional de Segurança, que nós temos no nosso website, que reforço, vamos enviar para vocês, em que diz claramente que isso não pode acontecer. E essas faturas também não serão aceitas pela autoridade tributária, tendo em conta que não está garantido o emitente ou o emitente está erradamente identificado na assinatura. Portanto, aqui a resposta, se pode utilizar o mesmo certificado para assinar faturas de diferentes empresas, a resposta aqui é claramente e inequivocamente não, ok? Depois temos outra questão que surge muito, que é os municípios são obrigados a aderir a uma determinada plataforma de transferência de faturas, ou seja, as tais plataformas, não são os EDIs, mas aquelas plataformas que começaram a popular desde que se começou a falar do decreto-lei, e basicamente aqui a resposta é não. De facto, os municípios e outras entidades devem oferecer aos seus fornecedores uma alternativa gratuita. Este gratuito está aqui em letra maiúscula, em caps, porquê? Porque, e se vocês virem essa imagem que eu coloquei à esquerda, sobre as SCUDs, claramente o que nós queremos aqui ressalvar é que não é obrigatório uma empresa estar a pagar uma portagem para fazer chegar a sua fatura ao seu destinatário final. Portanto, legalmente e tecnicamente não existe nenhuma obrigatoriedade destes fornecedores contratarem uma plataforma. Obviamente que muitas empresas, tendo em conta que não tinham outra alternativa e que a alternativa era deixarem de faturar aquilo que prestar serviço àquela empresa, aderiram, mas quero ressalvar aqui que, no momento algum, é obrigatório, quer técnica, porque é muito fácil produzir e disponibilizar soluções gratuitas, alternativas gratuitas à recepção de faturas. No entanto, reforço que não existe nenhuma obrigatoriedade que diga que técnica, que legalmente seja obrigatório aderir a uma determinada plataforma. Aqui, o que nós também temos feito um levantamento é que temos algumas entidades que adotaram estas plataformas e mais de 70% delas já oferecem uma alternativa gratuita aos seus fornecedores, obviamente porque no mundo em que estamos e no momento do mercado em que estamos neste momento, não faz sentido estarmos a pôr mais uma taxa a quem quer ser ressarcido do trabalho que fez e do serviço que prestou a uma determinada empresa. Portanto, aqui nós queremos também ressalvar isto e temos feito este trabalho junto das entidades reguladoras desta necessidade de não estarmos aqui a colocar taxas nem taxinhas às empresas que querem apenas isso ao faturar. Portanto, queremos ressalvar que não é de facto obrigado nenhum município a aderir a uma determinada plataforma de transferência de faturas. Se assim o fizer, é uma opção deles, mas continuamos a dizer que devem, se possível, e devem, em consciência, oferecer uma solução gratuita
às empresas que trabalham com eles e que trabalham e que prestam algum serviço para esse município. Isto são alguns dos mitos e dúvidas que têm surgido e agora sim vamos passar para a apresentação do Ricardo Martins, que vos vai apresentar este validador que está aqui nesta imagem, e que de alguma forma também faz o fecho do ciclo de faturação eletrónica, ou seja, não basta assinarmos faturas, não basta recebermos as faturas assinadas, temos também que ser capazes de validar as faturas e os documentos que recebemos. Portanto, a Digital Sign tem esta solução devidamente certificada ao abrigo do regulamento de AIDAS, como o Ricardo falou, e é uma solução que está disponível para consulta no nosso website, de uma utilização muito mais limitada, mas também temos algumas empresas a utilizar de forma massiva este validador para potenciar e acelerar o processo de aceitação das assinaturas eletrónicas no mercado. Portanto, do meu lado, não tenho mais a acrescentar, obviamente estou ao vosso dispor para qualquer questão que queiram colocar sobre o que eu apresentei ou outros. Reforço novamente que coloquem as vossas questões no chat, que depois no final nós iremos compilar as mesmas num documento único e enviar em conjunto com todas estas apresentações. Muito obrigado e Ricardo Martins, agora o palco é teu. Bom, o exercício que eu trago aqui assim para fazer é um exercício muito breve, um pouco de uma demonstração do que foi aqui feito e mostrar de que forma é que com o validador podemos ultrapassar algumas das limitações dos tipos de assinaturas existentes. Eu não vos trago aqui uma fatura de nenhum cliente para não evidenciar dados privados de nenhuma entidade, naturalmente, mas este documento vai servir perfeitamente para elucidar aquilo que podia ser uma fatura. Portanto, aqui o cenário que eu vou fazer com vocês, no fundo, é uma assinatura à qual foi carimbada ou anteposta uma assinatura que nós vamos chamar de simples, pelo menos é essa a nomenclatura que a EIDAS nos apresenta para este tipo de assinaturas, ou seja, não há qualquer registro digital de que esta assinatura foi realizada. E então, a ideia aqui da nossa plataforma é, basicamente, perceber de que forma é que nos pode ajudar a validar este tipo de documentos. Eu vou pegar no documento que tenho, portanto, com a assinatura simples, e num instante percebemos que digitalmente não se passa nada com este documento. Portanto, ele é facilmente falsificável. Qualquer pessoa pode abrir o documento, tal como eu o fiz. E que assim, há bocadinho era um documento de testes, passou a ser um documento de produção, mas contém exatamente o mesmo carimbo, na mesma posição, nada foi alterado. Portanto, isto aqui evidencia a facilidade que há em alterar um documento que não seja digitalmente assinado. E, naturalmente, o nosso validador não faz magias por este tipo de documento. Portanto, o documento que foi atacado é igualmente não válido, nós não sabemos se foi alterado ou não, não temos esse tipo de informação, mas podemos dizer à partida que se ele não está digitalmente assinado, seja com uma assinatura, seja com selo, seja com que tipo de assinatura for, não deve ser devidamente confiado. Passamos então para um segundo nível de assinatura, que é aquilo que vamos chamar o nível mais básico, ou seja, eu fui uma plataforma, neste caso foi no Signing Desk, assinei agora sim digitalmente o meu documento, e aqui assim, se arrastar este documento para o nosso validador, já vamos ver uma diferença clara. Portanto, podemos ver que temos uma assinaturas válidas, ou selos, neste caso é até qualificada. E podemos ver aqui assim que realmente se trata de uma assinatura. Aqui ao longo desta conferência, desta conversa, vimos a diferença entre uma assinatura e um selo. Este validador identifica claramente a diferença entre um e outro, logo aqui no início através do ícone. Portanto, aqui assim trata-se de um selo qualificado, portanto foi emitido em nome de uma empresa, podemos ver logo aqui assim em nome de quem é que foi emitido, da Digital Sign, e aqui trata-se de uma assinatura qualificada, em nome de uma pessoa, neste caso em meu nome, Ricardo Manuel Santos Martins. Voltando aqui ao nosso exercício, eu peguei então neste documento que estava assinado e que a gente pode vê-lo aqui assim, no valor que passou, e decidi fazer o mesmo exercício que fiz no documento anterior. Meti aqui assim mais evidente, PROD, ok? Eu não alterei nada este certificado, eu apenas alterei o documento. Portanto, é um bocadinho o cenário que o meu colega Miguel
falou aqui assim sobre o clube de futebol, por exemplo. Contudo, se eles tivessem provido de ferramentas de assinatura e de validação, rapidamente verificavam que este documento sim tem uma assinatura, podem ver aqui assim que é da mesma pessoa, Ricardo Manuel Santos Martins, foi feita na mesma altura, mas o documento claramente já foi alterado depois da assinatura, fazendo com que a validação da mesma falhasse, ok? Portanto, claro que nós depois podemos entrar aqui assim mais em detalhe, perceber o que é que se passa de errado com a assinatura, se dá para corrigir, se não dá. Neste caso, é fácil de perceber que o documento foi alterado pós-assinatura. Isto aqui já seria um indício de que, provavelmente, ou o valor foi alterado da fatura, ou o nível para onde tem que transferir o montante. As possibilidades são infinitas. O que é que ainda vos trago aqui também mais como exemplo? Esta assinatura, que para nós já percebemos que pode de alguma forma ser comparada com uma assinatura manual, da mesma forma quando assinamos no papel um documento, ao longo dos anos, esse documento ou o contrato que a minha assinatura está a assinar perde a validade, ou a própria assinatura pode perder a sua visibilidade. Aqui no âmbito digital nós também temos um bocadinho esse conceito, ok? Este validador pode nos ajudar a ver se a tinta da nossa assinatura está a desaparecer ou não, em termos figurativos, claro. Podemos ver aqui assim, e agora chamo a atenção a esta parte aqui assim do formato da assinatura. PADES indica-nos que é um documento PDF, e aqui este B indica-nos o tipo de assinatura, B básico. Esta assinatura feita neste documento vai tornar este documento válido apenas durante a validade do meu certificado. Portanto, eu consigo ver que o meu certificado expira em 2024. Geralmente, certificados passados a número de pessoas têm validade de 1, 2 anos, dificilmente é mais que isso. E aqui em cima podemos ver que este documento, no total, portanto, aqui assim vemos a menor das validades de todas as assinaturas, este documento apenas será válido até 2024. Contudo, a minha cadeia, portanto, a cadeia que emitiu o meu certificado tem uma validade bastante maior. Como podem ver, a Digital Sign Global Root RSA-CA, que foi responsável, a CA de topo que emitiu o meu certificado, ou responsável pela emissão do mesmo, tem uma validade bastante maior. E aqui o interessante seria passar esta validade para a validade da minha assinatura. E então aqui assim surgem várias técnicas. Entre elas vou falar aqui de 4. Temos aqui a assinatura B. Como nós podemos ver aqui assim neste documento, já é diferente. Portanto, a assinatura é do tipo T. A diferença entre o B e o T, no fundo, é que numa assinatura B, a prova de que a assinatura foi feita não existe. Portanto, é o tempo, a hora local do computador. Enquanto que numa assinatura T, a prova de que esta assinatura foi feita reside num selo temporal, num timestamp, que foi adicionado também à assinatura. E se esse prestador de timestamps for também um timestamp qualificado, então a gente consegue ter uma garantia de que esta assinatura realmente foi feita naquele instante. De outra forma, pode ser alterado. E nós vemos aqui assim, automaticamente, que aqui assim, este timestamp aqui assim, vem-nos de um serviço de timestamp, como diz aqui, e aqui assim vem-nos do computador do utilizador. Portanto, aqui assim já se nota um crescer no nível de preocupação. A principal diferença entre uma e outra é que, findo estes 2 anos, portanto, após 2024, eu não posso mais validar esta assinatura. Enquanto que esta que tem um timestamp, para lá do período de 2024, eu vou poder estender a assinatura. Portanto, esta informação aqui assim não está 100% correta. Esta assinatura não é válida até 2046, mas é possível estendê-la até 2046, ok? Da mesma forma, podemos ter aqui assim, então, agora o mais alto... Desculpa. Deixa eu sem querer que eu monte isto aqui. O mais alto nível do tipo no formato de assinatura, que é o LTA, Long Term Archival, é o que significa em inglês, que no fundo a este documento é anteposto um timestamp, toda a informação toda a informação utilizada para verificar a validade do meu certificado e da minha assinatura neste instante são guardadas juntamente com a assinatura. E ainda colocado um timestamp por cima disto tudo para garantir que essa validação ocorreu.
Portanto, este documento, como ele está aqui assim, este sim já é possível, já é válido até 2046, muito para lá da validação do meu certificado. Isto eu acredito que para muitas empresas seja importante garantir esta validação a longo termo e não apenas num curto período, como seja 1 ou 2 anos. Chamo ainda a atenção o que é que algumas ferramentas, entre elas as nossas, podem fazer, ou seja, este documento que estava com a assinatura em B, eu posso até exemplificar aqui com vocês. Portanto, esta é a plataforma Signing Desk, que o meu colega também falou sobre ela. No fundo, eu posso pegar aqui assim, no meu documento tinha a assinatura no formato B. Está certo? Eu vou simular aqui o que é uma assinatura digital com o meu certificado qualificado. Vou adicionar aqui uma segunda assinatura, portanto relembro que esta assinatura era do tipo B e esta que eu vou fazer agora, a nossa plataforma tem uma das capacidades que tem é de estender as outras assinaturas existentes. Ou seja, eu vou iniciar o processo de assinatura. Terei agora de pegar aqui no meu OTP para validar aqui o meu certificado. Aguardamos uns instantes para que esta plataforma é uma plataforma remota, portanto está disponível para todos mediante a aquisição de um plano, claro, e permite também fazer a assinatura de documentos não de uma forma tão imediata e pronta para faturas como o DS Invoices e outros que o meu colega falou, mas é igual, em termos de assinaturas já era exatamente o meu tipo de documentos. Portanto, o documento já foi assinado e se eu agora pegar aqui assim neste documento e eu arrastar para aqui, vocês veem que esta assinatura que há bocado era do tipo B, foi possível estendê-la para o tipo LTA. E a minha nova assinatura é também do tipo LTA, os timestamps necessários para garantir que todo o processo ocorreu no tempo anunciado por cada uma das assinaturas. E aqui assim temos então o resumo final. Temos um documento com 2 assinaturas ou selos qualificados, 3 timestamps qualificados no total, e este documento é todo ele válido até 2046. A nossa plataforma autoriza ainda a exportação de um relatório resumido. Este é um relatório que nós exportamos e que segue várias normas e está assinado por nós para demonstrar de uma forma não interativa, portanto não na web, mas documental, a validade da assinatura. Portanto, aqui de lado é sempre possível verificar a haste do documento que estamos a assinar, para ter a certeza que o documento que estamos a assinar é aquele que realmente estamos a comparar e não uma cópia ou uma falsificação. E por aqui abaixo vamos poder ver todos os detalhes da assinatura. Portanto, a informação que está aqui e do outro lado é idêntica, ok? Tem os detalhes de todas as assinaturas. Este próprio documento é assinado por nós, ou seja, se fizermos aqui um pequeno exercício de validar este nosso próprio documento, nós vemos que ele próprio também é assinado com o selo da Digital Sign, no formato LTA, e tudo vale, tanto vale até 2046. E a informação que aqui está depois pode ser verificada para cada assinatura, para cada timestamp. Ainda para além disto, agora aqui não vou entrar muito em detalhe, temos aqui o relatório detalhado. Portanto, o relatório detalhado é onde nós podemos ver todos os pontos que nós tivemos que validar para garantir que a nossa validação está de acordo com a regulamentação imposta pela AIDAS. Portanto, aqui assim temos um sumário, ok, idêntico ao que vimos na página inicial. Aqui no relatório detalhado é que estão todos os pontos que nós tivemos que verificar. A lista é extensa, claro que não vou entrar por eles. Supõe validar CRLs ou CSPs, se as CAs estão disponíveis, estão conformes. Portanto, tem aqui uma lista vasta de pontos. E só se o documento passar em tudo isto é que nós vamos dizer que o documento está válido, ok? Ainda aqui assim na árvore de diagnóstico é possível ver para cada timestamp ou cadeia de certificado ou assinatura a validade da mesma, aqui de uma outra forma. E aqui assim, este relatório de validação, isto já é extremamente técnico, não vou entrar por aqui assim, é o relatório mesmo exportado de acordo com as normas ETSI. E penso que não me falta mostrar nada. Não sei se deixo alguma dúvida. Já percebi também que dúvidas vão depois para a parte do chat. No fundo, o que eu queria evidenciar aqui sim é a funcionalidade deste relatório. Nós só vamos ver aqui documentos verdes quando as assinaturas estiverem válidas e qualificadas, ok? Portanto, não estranhem se arrastarem para aqui um documento que diga que a assinatura é válida, mas não é qualificada.
o documento vai aparecer como não validável, não de acordo, não passa no nosso serviço de qualificação. Por exemplo, tenho aqui 2 documentos que foram retirados de exemplos de alguns clientes, não têm dados sensíveis. Aqui assim chamou a atenção para este tipo de documento que foi possível identificar. Este documento foi assinado com um certificado que é qualificado, mas como a chave privada não reside num dispositivo criptográfico com as condições de segurança desejadas, a assinatura produzida não é qualificada. Ou seja, temos aqui o cenário que eu falei, total passe, mas a assinatura, como não é qualificada, nós vamos marcar este documento como vermelho. Não passa no nosso serviço qualificado de validação das assinaturas eletrónicas. Aqui temos um outro documento em que tinha 3 assinaturas minhas, todas no formato B, e veio uma quarta plataforma que fez uma quarta assinatura, que claramente o formato da assinatura, embora seja válido, portanto, este documento no Adobe aparece-me como válido, mas se nós formos ver se ele está em conformidade com as normas ETSI, não está. E, claro, podemos aqui assim depois no relatório detalhado perceber porquê, mas isto é para vos demonstrar que esta ferramenta valida-nos realmente o que é uma assinatura qualificada ou não qualificada, e não apenas se ela é válida ou não. E acho que concluo assim a minha apresentação. Depois, claro, que estarei disponível também para responder a perguntas do chat do foro mais tecnológicos que surjam. Miguel, não sei se queres concluir com alguma informação. Obrigado. Não, Ricardo, obrigado. Obrigado, Ricardo Martins, pela apresentação. Foi um bocado mais técnica, mas, como eu disse, esta ferramenta está disponível no nosso website para vocês testarem à vossa vontade. Também vai ser essa referência, vai nas próprias apresentações que vamos enviar. Alguma dúvida que tenham, quer eu, quer o Ricardo Martins, quer o Ricardo Guimarães, estamos disponíveis para esclarecer. E aqui só queria, mais uma vez, retomar o seguinte: continuem a deixar as vossas questões no chat. Nós tivemos mais de 500 pessoas a participar e ainda temos mais de 450 a participar neste momento, o que tornava inviável fazermos aqui um fórum de perguntas e respostas, seria muito confuso. Portanto, este chat vai continuar aberto para vocês deixarem as vossas questões e nós, até ao final desta semana, vamos tentar compilá-las todas num documento e enviar em conjunto com as apresentações aqui feitas para vocês que tiveram a amabilidade e a disponibilidade para estarem connosco durante esta hora e meia. Por isso mesmo quero acabar agradecendo primeiro a vocês que estiveram aqui a assistir connosco durante esta hora e meia. Quero agradecer ao Ricardo Guimarães pela apresentação que fez, ao Ricardo Martins e mesmo ao Ricardo Rodrigues, que esteve no chat e que esteve na parte da produção deste webinar. São 3 Ricardos, ainda temos mais aqui na Digital Sign, acreditem, portanto, o processo de recrutamento aqui falhou nisso, é só Ricardos, mas podem fazer as vossas questões à vossa vontade no chat e nós depois teremos todo o gosto em esclarecê-las de forma individual e mandar para todos todas as respostas que vocês vão deixando aqui. Desta forma me despeço de todos, agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade e também informando que estejam atentos porque futuramente e brevemente vamos fazer uma nova webinar session e esta talvez seja neste momento já dedicada a esta ferramenta que o Ricardo falou, que é o DS Signing Desk, que é uma ferramenta que tem tido bastante procura, que permite a criação e gestão de workflows de assinatura com assinaturas qualificadas, etc., e que já está a ser utilizada por diversas empresas em Portugal, empresas da área do retalho, empresas da área das comunicações, seguradoras, bancos, etc., para desmaterializarem, além da fatura eletrónica, obviamente também desmaterializarem todos aqueles processos de contratação que existem e que também consomem bastante tempo e arquivos nas empresas. Portanto, fiquem atentos. Vamos disponibilizar também esta informação. Alguma informação, alguma questão que tenham que nos queiram colocar diretamente, partilhamos também os nossos contactos e estejam à vossa vontade. Muito obrigado a todos e continuação de um bom resto de semana e um bom resto de dia. Muito obrigado.